Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula e desta feita com o exemplo 6 do módulo de Matemática 5 sobre cálculo de áreas usando integrais. Mostrando aqui o exemplo 6, o exemplo 6, cálculo de áreas usando integrais, e ele pede para a gente encontrar a área entre os gráficos da função y igual a x² e y igual a 2 menos x. Essa resolução tem algumas etapas. A primeira delas, é claro, é desenhar a área, desenhar os gráficos e encontrar a área desejada. Aqui eu já desenhei o gráfico da parábola, o gráfico da função y igual a x², começando aqui da origem, já que é x², então x igual a 0, a função é 0, então uma parábola que começa pela origem. E resta agora a gente desenhar o gráfico da função y igual a 2 menos x. Ok, então essa é a nossa primeira etapa. Desenhar a área, e a área que a gente vai calcular usando integrais. Quando x igual a 0, quando x é igual a 0, a função y vai ser igual a 2. Está aqui. E quando x é igual a 2, 2 menos 2, 0, a função é 0. Então, estes 2 e 2 são os pontos onde a reta corta o eixo y e o eixo x. Está aqui. Dando uma extrapolada na parábola. Muito bem. Agora a gente precisa saber os pontos onde essas funções se cruzam. Este ponto aqui, que a gente não sabe ainda, e este ponto aqui. Porque são estes dois pontos que vão definir para a gente o intervalo de integração. Ok? Então vamos atrás desse intervalo de integração. Antes de tudo, que intervalo é esse? Ok? Muito bem. Encontrar esses pontos onde as curvas cruzam significa igualar a função y igual a x² com a função y igual a 2 menos x e achar as raízes. Então, x² deve ser igual a 2 menos x. Ou x² mais x menos 2 ', 0. Ok? As raízes, vocês podem calcular essas raízes aí, isso é muito simples, As raízes são x' igual a menos 2 e x duas linhas igual a 1. Tá? Portanto, essas curvas, essa reta aqui e a parábola, elas se cruzam no ponto menos 2 e no ponto x igual a 1. Ok? Muito bem. Então, nós acabamos de encontrar o intervalo de integração do cálculo da área da figura gerada por essas duas curvas. E esse intervalo é menos 2 a 1. Ok? Então, esse é o nosso limite o intervalo de integração. O problema pede para a gente calcular a área. A área é determinada pelas curvas. Que área é essa? É justamente essa área aqui. Ok? Muito bem. Como é que a gente vai calcular essa área? Essa área, utilizando integrais, ela vai ser escrita da seguinte maneira. Essa área igual a uma integral de a a b, uma integral definida nesse intervalo. E o integrando vai ser construído da seguinte maneira. A função superior, a função que passa por cima, menos a função inferior. Ok? Bom, como função superior, nós temos a y, eu vou chamar de y2 igual a 2 menos x. Reparem vocês que a reta está passando por cima da função quadrática. Ok? Então, a reta x menos 2 é a função superior, tá? Superior nesse sentido, que está passando por cima da função quadrática.
E a função inferior, que fica abaixo, é simplesmente a parábola. Portanto, escrevendo agora a nossa integral que vai representar a área, lembrando ainda que o intervalo de integração é de menos 2 a 1 ao longo do eixo x, ok? Então nós teremos uma integral de menos 2 a 1, ou seja, uma integral que vai do ponto menos 2 até o ponto x igual a 1, esse é o nosso intervalo de integração, ok? Da função superior, 2 menos x, menos a função inferior, x quadrado. E aqui dx, ok? Aqui nós temos uma integral da soma de 3 termos, então eu vou separar em 3 integrais, né? Lembrando que essa é uma das propriedades das integrais. Então a primeira integral vai ser integral de menos 2 a 1 de 2 dx, menos integral de menos 2 a 1 de x dx, menos integral de menos 2 a 1 dx quadrado dx. Esse 2, ele pode ser integral, né? Então, calculando essa primeira integral aqui, nós teremos 2 vezes x, integral de dx é x, no intervalo menos 2 a 1, menos a segunda integral, integral de x dx é x quadrado sobre 2. Como é uma integral definida, né, a gente coloca os intervalos. Intervalo de menos 2 a 1. Menos integral de x quadrado dx é x ao cubo sobre 3 dentro desse intervalo, menos 2 a 1. Agora, aplicar os limites de integração, ok? O intervalo de integração. Então, este primeiro termo vai ficar 2 vezes, eu vou abrir parênteses, primeiro eu vou aplicar o limite superior, 1, no lugar de x, né? 1, menos o limite inferior, menos 2, vou substituir em x, abro parênteses, menos 2, fecho parênteses. Foi o primeiro termo, tá? Agora, o segundo termo aqui vai ficar menos, abro parênteses, primeiro eu aplico o limite superior, 1, então no lugar de x eu coloco 1, como x elevado ao quadrado eu quadro 1, sobre 2, menos, que é da fórmula, né? Essa é uma diferença, menos. Agora o limite inferior, menos 2, substituo no lugar de x, abro parênteses, menos 2 elevado ao quadrado sobre 2. Mais o menos o terceiro termo. Abro parênteses, aplico o limite superior primeiro, então 1 elevado ao cubo sobre 3, menos, aplico o limite inferior, menos 2 elevado ao cubo sobre 3. Ok? Então isso vai ser igual a 1 com menos vezes menos mais, 1 com 2 dá 3. 3 vezes 2, 6. 6. Ok, né? Aqui agora, menos, eu vou fatorar o 1 sobre 2, tá? 1 sobre 2, 1 ao quadrado, 1, menos 2 ao quadrado dá 4, então vai ficar menos 4, ok? E esse terceiro termo, menos, eu vou fatorar o 1/3, 1 ao cubo, 1, menos 2 ao cubo dá menos 8. Menos 8 com menos, vezes menos, dá mais 8. Ok? Então isso vai ser igual a 6 menos meio vezes menos 3 e menos 1/3 vezes 9. Isso vai ser igual a 6 menos vezes menos mais 3 sobre 2 e aqui 9 por 3, 3, menos 3. Isso vai ser igual a 6 menos 3, vai dar
3, mais 3 sobre 2. Isso vai ser igual a 2 vezes 3, 6, mais 3 sobre 2, que vai ser igual a 9 sobre 2. Ok? Então é isso, pessoal. Até a próxima videoaula. Um abraço.